Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje, tá recheado de notícia importante, tem muita coisa na nossa pauta. A gente vai abrir o vídeo falando sobre protesto, porque hoje de manhã teremos as torcidas organizadas do Vasco marcando presença lá no CT, lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Então a gente vai falar um pouco aí sobre o impacto que isso pode ter dentro do elenco, né, dentro ali do grupo dos jogadores. Vamos falar também sobre preparação, né, que segue acontecendo visando aí os próximos jogos do Vasco, né, principalmente a próxima partida fora de casa contra o Palmeiras, lá no Allianz Arena. Vamos falar também sobre o anúncio oficial feito ontem à noite pelo Pedrinho, né, que foi um anúncio de peso, na minha opinião, aí, a vinda do Felipe Maestro para assumir um cargo muito importante dentro do comando do futebol do Vasco. Então a gente vai falar sobre o anúncio e também vamos dar a nossa opinião aí, se é positiva, né, essa chegada do Felipe aí para poder fazer parte ali do departamento de futebol do Vasco. E também vamos trazer atualizações importantes aqui de mercado da bola. Vamos falar sobre Felipe Coutinho, vamos falar sobre Souza, vamos também trazer uma novidade importante aí sobre a possível venda de um atacante do Vasco pro futebol mexicano. Vamos falar sobre outros jogadores que podem e devem estar de saída do Vasco nessa próxima janela de transferências e também vamos falar sobre outras notícias positivas, como por exemplo, potencial construtivo de São Januário, né? Aqueles 500 milhões de reais que devem entrar aí nos cofres do clube associativo ainda esse ano para a reforma, né, do nosso caldeirão, para a reforma do nosso estádio. Está muito avançada a situação, então a gente vai explicar direitinho para vocês aí como que isso aí deve desencadear no decorrer desse mês de junho e também uma notícia exclusiva para a rapaziada em relação à venda dos 70% da 777 para uma nova empresa, para um novo fundo que pode ser fechada ainda essa semana, e a gente vai trazer para vocês com exclusividade aqui no vídeo de hoje detalhes aí sobre essa negociação. Então, como eu falei no comecinho, assistam o vídeo até o final com atenção redobrada para vocês não perderem absolutamente nada. Quero também fazer um convite para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, né? Você vascaína que quer ficar por dentro de tudo que acontece no dia a dia do nosso clube, corre lá embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, né? Por incrível que pareça, mais da metade da galera que assiste os vídeos não é inscrita aqui no nosso canal, né? Imagina se todo mundo que assistisse fosse inscrito, a gente já teria aí mais de 1 milhão de inscritos, né? A gente está chegando perto dos 500 mil, então corre lá, clica no botão vermelho e você que já é inscrito, corre lá embaixo também e vê se o sininho das notificações ainda está ativado, porque se ele não tiver ativado, o YouTube não vai mandar para você o aviso, né? Aquela notificação no seu celular aqui, no seu celular, sempre que os vídeos forem postados. E obviamente quem puder ajudar o canal, né? Quem puder dar aquela moral pro nosso trabalho, é só você deixar o joinha, só você deixar o like, você deixar aquela curtida no nosso vídeo, né? Que é muito importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso trabalho. Posso contar com vocês? Então bora começar o vídeo falando de protesto, porque hoje de manhã, né, teremos a presença das torcidas organizadas do Vasco. Se eu não me engano, aí provavelmente a Mancha e a Força Jovem estarão presentes. A gente não sabe se terão outras organizadas participando. E vai ser um protesto pacífico, vai ser um protesto ordeiro, não vai ter quebra-quebra, tanto é que foi anunciado de forma antecipada, né, ontem à noite, notícia trazida pelo jornalista Eduardo Ferrari, né, e obviamente é um protesto que, na minha opinião, é muito válido e é muito importante, porque os jogadores não podem achar que tá tudo bem. Tomar uma goleada histórica, maior goleada da história de todos os tempos, né, de Vasco e Flamengo, né, e os jogadores acharem ali que é normal. Não é normal, e eu acho que essa cobrança, esse protesto, eu bato palmas para todo mundo que for lá hoje cobrar os jogadores, né? Foram há um mês atrás, não surtiu efeito, não teve resultado positivo, né? E hoje a gente vai ver o que vai acontecer. A gente vai ter as imagens exclusivas para vocês assim que o protesto começar, então fica ligado. Por isso que é importante você estar inscrito no canal e com o sininho ativado, porque hoje na manhã, né, assim que tiver esse protesto acontecendo, a gente já vai coletar as imagens e vai botar tudo na íntegra para vocês aqui, sem corte. Tudo que aconteceu a gente vai postar aqui para vocês no nosso canal, né? E agora fica a expectativa, né, para ver qual vai ser o impacto desse protesto, qual vai ser o impacto dentro de campo, no elenco, nos jogadores ali, que obviamente espero eu que entendam, né, esse protesto de uma forma positiva. Mas enfim, né, depois do protesto
teremos a preparação, né? Teremos o treinamento acontecendo normalmente, né? O Vasco que só volta a campo na próxima quinta-feira da semana que vem contra o Palmeiras, né? Jogo lá no Allianz Arena, né? Lá em São Paulo, um jogo aí que obviamente a gente pega um dos melhores times do futebol brasileiro, 2 seguidos, né? Flamengo e Palmeiras. E, cara, obviamente a gente está com uma expectativa preocupante, né? A gente não sabe o que esperar, a gente não sabe o que o Álvaro Pacheco vai levar a campo. Será que ele vai mudar o time de novo? Será que vai mudar esquema tático? Será que vai utilizar o David, que foi afastado da última partida? Enfim, só o tempo o irá dizer, né? Só o tempo aí vai trazer pra gente um pouco de entendimento, né, do que será feito aí pelo nosso novo treinador, o Álvaro Pacheco, aí para essa próxima partida contra o Palmeiras fora de casa. E queria deixar um recado importante aqui pra galera, né? Como vocês sabem, nós aqui do canal Mário Coelho Vasco e também do canal Os Vascaínos, né? Eu, o Edu e o Lineker, a gente está tentando estar presente em todos os jogos do Vasco, né? Para fazer aquela cobertura, estando nos jogos, no entorno dos estádios, na coletiva de imprensa, em tudo que acontece. Por exemplo, Felipe Coutinho chegou semana passada lá em São Paulo. Nós fomos o único canal do Vasco que esteve presente para recepcionar ele. Se o Coutinho viajar novamente para a Inglaterra para quebrar o contrato dele lá com Aston Villa, lá na Inglaterra, a gente vai estar presente lá no aeroporto da Inglaterra com o nosso jornalista Leonardo Baran. E a única forma que a gente tem condições de fazer isso é com a sua ajuda, né? Através do Pix aqui que a gente está disponibilizando para a rapaziada. Ontem na nossa live, cara, muita gente doou todos os valores, né? Teve doação de R$1 e teve doação que chegou a R$150. Então qualquer valor que você puder ajudar a gente para poder fazer essa cobertura exclusiva para vocês será super bem-vinda. Esse aqui é o Pix, né? O número do Pix, ou aqui também no cantinho, né, superior da tela tem o QR Code. Como eu falei, qualquer valor que você puder dar uma moral, qualquer valor que você puder ajudar, vai ser muito importante aí para que nossa cobertura siga acontecendo até o final da temporada. Mas vamos falar agora sobre anúncio oficial, né? Porque ontem o Pedrinho finalmente, né, veio a público, né? Finalmente o Pedrinho aí se manifestou, a gente cobrou, a gente pediu, a gente implorou, a gente que é fã do Pedrinho, ama o Pedrinho, é um ídolo pra gente, né? Um dos maiores jogadores que a gente teve aí nos últimos 30 anos, né? E o Pedrinho agora é o presidente do clube associativo, ele é o responsável pela Vasco SAF, né, após o afastamento da 777, e ontem, né, à noite, ali por volta das 9 horas, o Pedrinho se manifestou através das redes sociais, né, do clube associativo, que é CRVG, inclusive fica a dica para todo mundo seguir aí todas as redes sociais do clube associativo, né, que é o CRVG, e o Pedrinho ali pediu ali como se fosse umas desculpas, né, falou que tá indignado com o que aconteceu, que é inadmissível o que aconteceu no Clássico, e ele aproveitou para já anunciar, né, o Felipe Maestro como o novo executivo, como o novo diretor técnico de futebol do Vasco. Então vou colocar para vocês aqui agora na íntegra o que falou o Pedrinho, né, sobre essa situação da derrota para o Flamengo e também pela indicação do Felipe, e a gente já volta aqui com mais notícias. Não vai embora, o vídeo não acabou, só vamos colocar o Pedrinho falando e a gente já volta para falar sobre Coutinho e falar sobre outros assuntos importantes. Fala, torcedor vascaíno. Eu tô aqui para dar um posicionamento para vocês. Desde que saiu a liminar, eu fiz um diagnóstico e tenho feito alguns diagnósticos sobre o futebol. Obviamente eu tinha que respeitar uma sequência de jogos importantes que nós teríamos e ainda temos, né? Flamengo, que foi o jogo passado, Fortaleza, que nós vencemos e classificamos para a Copa do Brasil, e o Palmeiras no próximo jogo. Então, meu primeiro movimento, devido a essa sequência forte, foi de ir conversar com os atletas, conversar com os funcionários, para passar tranquilidade para eles. Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável, da forma que foi, alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados. Eu, obviamente, dentro desse DNA, que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína. Falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. A falta da essência de resgatar isso é uma das minhas obrigações. E devido ao resultado de domingo, esse resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então, o Felipe se torna diretor técnico ao lado do Pedro Martins como diretor executivo de futebol. E os dois vão se reportar a mim com relação ao futebol. Esse foi um dos movimentos, de outros movimentos que vão acontecer. Só para dar uma satisfação para você, torcedor vascaíno.
Então tá aí a fala do Pedrinho, parabéns Pedrinho, cara, tô muito contente, acho que é um reforço de peso essa chegada do Felipe Maestro, né? Parece que você antecipou esse anúncio, né? Parece que ele só iria assumir esse cargo depois da janela do meio do ano, então você quis que isso acontecesse agora, por momento que o clube tá vivendo, né? Por tudo que tá acontecendo dentro do futebol do Vasco, e pra mim, tá aprovado. Para mim o Felipe é uma referência, ele é o maior conquistador de títulos da história do Vasco da Gama, né? E obviamente vai ser capaz de, dentro do vestiário, nos treinamentos, né, ser aquele cara ali que vai poder resolver situações complexas, de repente se tiver algum problema entre os jogadores, vai poder sentar e conversar. Vai ser também muito importante nessa adaptação do treinador Álvaro Pacheco nesse momento, né, no comando do futebol do Vasco. Então, Pedrinho, parabéns, grande indicação. Eu sei que o Felipe é um cara que é muito próximo de você, tem uma amizade muito grande com você. Eu acho que ele vai ser os seus olhos e vai ser ali a sua forma de se comunicar com os jogadores e com a comissão técnica através, né, de um profissional de alto gabarito que é o Felipe Maestro. Mas enfim, bora passar agora para o assunto mercado da bola, né? O mercado da bola, como a gente sabe, só irá estar aberto no dia 7 de julho, né, a janela de transferências, mas o Vasco já se movimenta, né? O Vasco já faz ali alguns contatos, algumas negociações. Primeiro vamos falar sobre a situação de Felipe Coutinho, né? Ontem era para ter acontecido uma reunião na qual Pedrinho, Felipe Maestro e o Coutinho estariam participando. Acabou que o Coutinho, por questões particulares, acabou tendo que adiar, né, essa reunião. Não é problema de não querer voltar para o Vasco, não é porque ele recebeu proposta de outro clube, simplesmente questão de família ali. O Coutinho pediu para o Pedrinho, tem como a gente fazer amanhã, na quarta-feira? E é óbvio que o Pedrinho aceitou, é óbvio que o Pedrinho aí acatou sem problema nenhum. Então hoje essa reunião irá acontecer. Pelo que eu apurei, pelo que eu fiquei sabendo, essa reunião ela não será ainda para anunciar, para fechar o contrato de forma oficial, até porque o Coutinho ainda não tem a oficialização da rescisão, do rompimento do contrato dele, Coutinho, com o Aston Villa, né? Inclusive, cogita-se a possibilidade do Coutinho ir à Inglaterra para sentar lá com o Aston Villa, né, e conseguir essa rescisão de forma amigável. Então, acredito que hoje talvez seja ali para o Pedrinho apresentar de forma oficial o projeto, a proposta e, quem sabe, até já assinar um pré-contrato com o Felipe Coutinho, né, para que o Coutinho já se comprometa a ser jogador do Vasco assim que a rescisão contratual aconteça na Inglaterra. Então, a gente vai ter nessa reunião acontecendo no decorrer do dia de hoje, assim que a gente tiver mais novidades, né, assim que a gente tiver a confirmação do horário e de tudo que aconteceu nesse encontro, a gente traz para vocês aqui num vídeo exclusivo, né, no período da tarde. Em relação ao volante Souza, tá? A situação do Souza pode também ser resolvida hoje nessa reunião. O Felipe Coutinho, ele quer que o Souza volte para o Vasco, é um amigo pessoal, são dois jogadores que jogaram juntos na base do Vasco e o Coutinho quer, né, trazê-los de volta. O Coutinho quer contar com o Souza nesse elenco agora de 2024 e talvez até para 2025, né? Um pedido do Felipe Coutinho. A grande questão é, o Souza tem duas brigas que ele precisa se resolver antes dele voltar para o Vasco. Uma com o Edmundo, que é muito próximo do Pedrinho. Essa aí eu acho que vai ser resolvida sem grandes problemas. E a outra é com o jogador do atual elenco do Vasco, que é o Zé Gabriel. A gente vai ter que sentar, vai ter que conversar e com certeza colocar panos quentes nessas duas situações para que o Souza possa voltar a vestir a camisa do Vasco. Inclusive ontem o Souza fez uma live, fez ali um ao vivo, né, para os seguidores dele e foi perguntado como está a situação, vai voltar para o Vasco? E o Souza falou, ó, a minha vontade é voltar, o meu intuito é vestir a camisa do Vasco, mas é óbvio, né, que algumas coisas precisam acontecer. Primeiro, precisa ter uma proposta, um convite vindo do Vasco, e segundo, esse convite chegando, eu tenho que rescindir o meu contrato lá no futebol da Turquia. Então essa é a situação de momento aí do volante Souza, que pode sim voltar a vestir a camisa do Vasco. E falo para vocês, tá? Não sou um grande admirador do Souza, mas hoje, dentro do elenco do Vasco, ele seria titular absoluto naquela vaga de primeiro volante, porque é muito mais jogador que Zé Gabriel e Hugo Moura juntos, na minha opinião. E agora falar sobre saídas de atletas, né? Ontem à noite tivemos a informação que o atacante Eric Marcos pode ser vendido pelo Vasco, né? Parece que chegou uma proposta do maior clube do futebol mexicano, que é o América do México, né? Segundo informações lá do México, da imprensa mexicana, né? Houve um contato, houve um interesse, parece que o próprio jogador está disposto a sair do Vasco, porque não vem sendo aproveitado, né? Então a tendência é que realmente, se essa proposta
agradar ao Pedrinho, se essa proposta agradar a Vasco SAF, esse negócio venha a ser feito, até para poder trazer dinheiro para o clube e essa grana ser reinvestida aí na próxima janela de transferências. Outros jogadores que também podem estar de saídas são Gary Medel, que não está sendo utilizado, não vem ganhando espaço aí já há mais de 2 meses, então pode realmente ser desligado no meio dessa temporada, até porque o salário do Medel hoje é de R$800 mil por mês, ou seja, desligando o jogador desse salário, você consegue pegar essa grana e reinvestir em contratações. A gente pode também ter a saída do atacante Serginho, outro que não vem nem sendo relacionado para as partidas e tem um salário de R$300 mil, e outro aí que obviamente pegou todo mundo de surpresa, que foi o David, que não foi relacionado para o último jogo para não cumprir as metas contratuais ali, né? Lembrando que se o David fosse titular de um certo número de jogos na temporada, o Vasco seria obrigado a comprá-lo junto à Internacional, e pelo que a gente percebeu no último jogo, a intenção da Vasco SAF é não utilizar o jogador para que ele não bata as metas e o Vasco não seja obrigado a comprá-lo. Então, se isso realmente for verídico, realmente for confirmado, acredito eu que o David vai pedir para sair, vai pedir para ser transferido para outro clube, até porque ele vai querer jogar, né? Vai querer ser utilizado. Então essa situação do David também é uma situação um pouco complicada. Mas enfim, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre uma notícia muito positiva, que é em relação à reforma de São Januário, né? Ontem tivemos mais um passo extremamente grande aí para que o Vasco consiga aqueles R$500 milhões referentes ao potencial construtivo. Ontem foi marcada a primeira votação na Câmara dos Vereadores e vai acontecer essa semana, na quinta-feira. E pelo que a gente ficou sabendo, né, das conversas que a gente teve ali com alguns vereadores que são aí importantes nesse processo, é que, o resultado dessa votação deve ser muito expressivo e muito positivo pro Vasco, né? Parece que a Câmara dos Vereadores ali está muito disposta a passar esse projeto. Então, quinta-feira agora, primeira votação. Semana que vem teremos a última audiência pública, que vai acontecer em casa, em São Januário, né? E depois, talvez já na semana seguinte, a segunda votação para carimbar, selar e o Vasco aí conseguir, né, esse potencial construtivo que, como eu falei, será destinado total e exclusivamente para a reforma do Caldeirão, e o valor deve chegar a R$500 milhões. E lembrando que o Pedrinho também tem um acordo com o seu Lamáquia, que é o dono da Crefisa, que pretende investir mais 300 ou 400 milhões de reais comprando os naming rights, ou seja, o Pedrinho vai ter um total aí de mais ou menos 900 milhões de reais para fazer essa reforma, que deve começar agora, já no final do ano, né, após o Campeonato Brasileiro terminar, e a tendência é que leve ele de 3 a 4 anos para ser concluída, ou seja, a gente vai ficar com o São Januário fechado ali, pelo menos até o final de 2027 ou 2028, Vasco tendo que jogar em alguma outra localidade, Maracanã, ou no Engenhão, ou em estádios aí espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. E agora entrar numa notícia, cara, que muitos vão ficar descontentes, outros vão ficar felizes, que é a situação da 777, né? A 777, como a gente sabe aí, perdeu o controle de tudo, colocou todos os clubes à venda, vem enfrentando diversos processos aí, vem encarando a justiça nos Estados Unidos de uma forma muito complicada, teve os seus 2 sócios fundadores, Josh Wander e Steven Passos, colocados para fora da empresa, totalmente fora, né? E a informação que a gente obteve no domingo, né, após o jogo do Vasco contra o Flamengo, é que uma empresa brasileira, um investidor brasileiro estaria próximo de acertar a compra dos 70% da 777, né? A gente não pode abrir o nome para não atrapalhar a negociação, mas vou falar um negócio para vocês. Se realmente for essa empresa, é uma empresa séria, é uma empresa que já tem ligação com o mundo do futebol, né, que já tem ali, obviamente, esse conhecimento, e provavelmente seria uma empresa muito próxima que poderia até colocar o Pedrinho numa situação ali de comando, né, dar ao Pedrinho a possibilidade de participar ativamente aí dessa organização, dessa administração do futebol da Vasco SAF. Não vou falar para vocês o nome, como eu falei, não quero prejudicar aí nenhum tipo de negociação, não quero aqui abrir o nome para não acabar melando uma negociação que pode estar sendo concretizada ainda essa semana. Então essa é a notícia, assim que a gente puder soltar o nome, a gente vai soltar para vocês. E é isso, cara, agora é aguardar, é esperar. A tendência é que essa semana muitas coisas aconteçam em relação ao Coutinho, em relação à situação de saídas de jogador, em relação à situação de São Januário também, como a gente falou agora há pouco para vocês, e também nessa situação aí da venda, né, da 777
para um novo investidor. Então, galera, antes da gente terminar o vídeo, eu tenho 2 recados importantes para vocês. Primeiro recado é a nossa parceira do canal, a Betwinner. A Betwinner está dando R$330 para você que curte fazer apostas esportivas. E além dos R$330, eles também vão sortear aí 5 camisas oficiais do Vasco nesse final de semana, no sábado. Então você que quiser ganhar esses R$330 de graça na faixa e participar do sorteio das 5 camisas, corre lá no primeiro comentário fixado do nosso vídeo de hoje, clica no link da Betwinner, faça o seu cadastro. Assim que você terminar o seu cadastro, você tem que fazer uma coisa super simples, que é fazer um depósito de pelo menos R$10. R$10, rapaziada, para você ganhar, destravar, né, os R$330 de bônus e o seu nome entrar na lista do sorteio. Então corre lá, primeiro comentário fixado, aproveitar que hoje tem jogo, né? Se não me engano, hoje tem jogo de Libertadores. Vou até dar uma olhada aqui, ó. Hoje aí tem, ó, quarta-feira, Juventude e Atlético Goianiense, jogo de Campeonato Brasileiro, e Cuiabá e Vitória. 2 jogos que a gente pode fazer uma apostinha. Quinta-feira aí tem Novo Horizontino e Santos pela Série B. Sábado tem Grêmio Estudiantes pela Libertadores, Inter e Delfim pela Libertadores. Então vários jogos bacanas pra gente apostar, né? Apesar de não ter jogo do Vasco, tem jogos interessantes. Então corre lá na Betwinner, primeiro comentário fixado, faça seu cadastro, faça um depósito de R$10 para ganhar os 330 e participar do sorteio. E outro recado mais uma vez, galera, preciso da ajuda de vocês, cara. Quem puder dar aquela moral no Pix do canal, qualquer valor é bem-vindo. R$1, se você puder doar, já vai ser muito bacana, porque se todo mundo doar R$1, a gente vai ter já, sei lá, 20, 30 mil reais pra gente poder usar a temporada inteira e para todos os jogos fora de casa. Se o Coutinho tiver que ir para o aeroporto de novo, a gente vai atrás dele, pega o mesmo voo que o Coutinho. Prometo pra vocês, se o Coutinho tiver que voltar pra Inglaterra, a gente pega o mesmo voo que ele, para ir junto com ele no voo, perguntando, estando na resenha, mas a gente precisa da ajuda de vocês. Então, ó, Pix tá aqui, esse número que tá na tela agora, ou nesse QR Code que tá aqui, ó, no cantinho, aponta o seu celular para ele, para dar aquela moral pro nosso trabalho. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!